Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre as fiscalizações do PROCON em supermercados de Maceió. Você vai ver também que a Agência de Fomento desenvolve e criou uma linha de crédito para uma comunidade quilombola de Alagoas. E vamos falar também sobre as principais causas das lesões por esforço repetitivo. O PROCON Alagoas vem fazendo uma série de fiscalizações em supermercados de Maceió com o objetivo de combater irregularidades cometidas por comerciantes. Para falar o que os fiscais observam nessas ações, eu converso agora com Leônidas Dias, que é coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do PROCON. Primeiro, como é que você seleciona os supermercados? Há uma demanda também de consumidor ao denunciar e essa lista tem preferência? Sempre tem as denúncias, mas o que estamos tentando fazer agora, na verdade, é criar uma ação educativa e fiscalizatória de autuação em todos os supermercados de grande porte da capital. Então, são em torno de 25 a 30 e todos serão visitados. O fato que chamou a atenção bastante no último mês foi a comercialização da carne. A indústria nacional e a criação nacional é uma das melhores do mundo. Com certeza. Sofreu um ataque pela fiscalização. E aí as pessoas ficam pensando, há quanto tempo a gente come esse tipo de carne? Algumas denúncias disseram que eles usavam corantes demais, conservantes demais e até papelão ou infiltrava água no frango. E o que chama mais atenção é isso. Há quanto tempo a gente vem sofrendo esse tipo de ataque? Olha, com o PROCON, nós temos um certo limite de como ofertar uma informação sobre essas questões técnicas, né? Tanto que, como órgão, nós provavelmente estaremos agora, nessa semana, enviando ofício à Polícia Federal e todos os órgãos representantes dessa investigação para informar que lotes, né, e quais foram os fornecedores que aqui no estado de Alagoas receberam, para que eles comprovem que foram retirados da venda. Mas sobre as questões técnicas, realmente o que a gente mais vê agora são informações indicando que mesmo com certas adulterações, não houve risco à saúde, né? Então, realmente, nesse ponto, indicamos que os órgãos responsáveis do Ministério Público Federal e a Polícia Federal é que estão investigando, mas até agora, aparentemente, o consumidor deverá ficar um pouco mais tranquilo do que no início, né? No boom da informação. E, na verdade, é o seguinte, né? Esse impacto foi muito grande dentro da indústria, não foi no comércio, porque se alguém tivesse consumido um produto, tivesse adoecido, talvez o impacto tivesse sido muito mais forte, acompanhado da fiscalização, né? O impacto e a fiscalização. O consumidor, mas isso chama a atenção do consumidor, que ele precisa primeiro ser muito mais responsável do que é, né? Qual é o comportamento comum do consumidor? Na verdade, o nosso consumidor poderia ser um pouco mais atento a algumas informações, né? Não é incomum comprar produto com validade vencida, né? Passar pelaquela ideia de que o preço está um pouco diferente entre a gôndola e o caixa e deixar passar, né? Produtos que não estão bem para consumo, mesmo assim eles compram. O consumidor alagoano precisa um pouco mais de conscientização sobre a segurança, sobre a sua saúde e a saúde do seu bolso. Às vezes é um risco aceitável, né? Por exemplo, um produto que vai vencer amanhã, aí ele bota um precinho lá embaixo, né? E a gente até está trabalhando isso com os supermercados, de informar, porque o direito à informação é claro. Tem que ser ostensiva, tem que ser completa, tem que ser simples, direta. E você colocar no supermercado os produtos com vencimento para 2 dias, com preços 80%, 70% mais baratos, faz o consumidor às vezes comprar, como você acabou de comentar, mais do que ele vai consumir antes que o vencimento acabe. Então, é uma das obrigações que a gente está colocando para os supermercados, colocar aquela informação bem clara, produtos com vencimento de uso rápido, né, de consumação imediata, eles também colocam, vencimento a acabar, alguma informação que faça o consumidor pensar 2 vezes antes de comprar 10, quando ele não vai conseguir usar um. A vantagem é ele consumir rápido, dentro do prazo de validade. Agora, se for para estoque, já não funciona, né? Exatamente. O fato do consumidor negligenciar isso, o PROCON assumindo essa função, né, por ser um órgão respeitado, ele termina incomodando o fornecedor.
o fornecedor, o comerciante? Na verdade, a gente quer, com essa ação, colocar uma nova visão do que o PROCON pode fazer. O PROCON quer ficar próximo da empresa. O PROCON, como outros PROCONs do Brasil, não podem ser visualizados como uma indústria de multas. A gente quer que o consumidor, quando entra no estabelecimento, esteja tudo dentro da norma. Então, essa ação educativa vai promover, ao final dela, uma relação entre fornecedor, né, e PROCON nova, onde o fornecedor toda hora vai ter como tirar dúvidas com o PROCON, perguntar como é que se deve fazer ou não. O PROCON vai estar sempre informando sobre novas normas, legislações. A gente vai criar um centro de comunicação e de acesso à empresa. O que a gente quer é que o consumidor, quando entra no supermercado, esteja tudo dentro da norma. Então, com essa ação, a gente está retirando essa imagem que o fornecedor tem do PROCON, de que é o inimigo, veio só para multar. A gente quer alterar, a gente quer trazer a ideia de que o PROCON é amigo do consumidor e pode ser amigo do fornecedor. Tanto é que na obrigação legal indica educar o fornecedor e o consumidor. É nossa obrigação como órgão. Mas não vem consumidor e fornecedor na lei, vem fornecedor e consumidor. Já dá até uma ideia de que se você educa o fornecedor, você acaba com qualquer anormalidade na relação de consumo. Aliás, essa função enquanto Escola Estadual de Defesa do Consumidor, obviamente o trabalho de vocês, ele se soma ao olhar tanto do fornecedor, do comerciante, quanto do consumidor. Mas esse trabalho, ele deve ser iniciado já com as criancinhas? Exatamente. Agora, nesse mês, a gente vai ter um lançamento de uma ação educativa com um jogo interativo novo, com áudio, vídeo, onde a gente vai levar para todas as escolas, fixando normalmente as escolas estaduais e municipais e também as particulares, porque desde o início, você fazendo o consumidor infantil ficar consciente, com certeza você vai ter um consumidor adulto ciente do não consumismo exagerado, dos seus cuidados, dos seus direitos e como exigi-los. Uhum. Essa visão que você terminou passando agora, o consumidor adulto, ele tem essa consciência? Não tanto quanto deveria ter. O consumismo faz parte do capitalismo, da ideia de que eu quero, eu posso, então nem pode às vezes, né? E quer comprar, e isso prejudica. Hoje você tem uma visão de produtos que tem data para quebrar, né? Produtos que antigamente duravam anos, hoje, quando acaba a garantia, normalmente logo depois apresenta defeito. Mas por quê? A indústria acompanha o pensamento que as pessoas estão trocando esses equipamentos. Ninguém passa mais de 2 anos agora com um celular. Quando dá 1 ano e meio já quer vender e comprar outro. Antigamente você passava 3 anos, né? E outros eletrodomésticos, a mesma coisa, até televisão. Você acaba trocando a cada 2 anos, 2 anos e meio, que demorava 5, 6 anos para você trocar. Então, acho que o consumidor poderia ser mais consciente em relação a essas situações, sim. Primeiro, pelo que ele compra, se ele tem realmente necessidade. Exatamente. Né? A segunda, pela facilidade, esmola grande, cego desconfia. A outra, para preservar o dinheiro e comprar melhor. Né? E, afinal de contas, ele precisa comprar aquilo que necessita, né? Esse ponto que você colocou é interessante. Tem muitas vezes reclamação no PROCON, da esmola grande, né? Do consumidor reclamando, não, eu fui comprar um produto X, vamos dizer, com uma marca famosa de celular, que custaria R$3.000, aí está na internet por R$500. Aí ele vai comprar. Claro que não dá certo, claro que nunca chega. E quando chega é totalmente diferente e vem reclamar. Sim, senhor, né? Alguns recebem até um tijolo, né? Exatamente, senhor. Para que se eu tinha realmente a necessidade, né? Se você fosse um consumidor consciente, você pesquisaria, verificaria que a situação com certeza seria ilegal, era um tipo de fraude, mas a necessidade de comprar, de adquirir, faz às vezes o consumidor atacar realmente a si próprio com essa tentativa de adquirir o que não precisa. Estamos numa época bastante alvissareira e atraente, Páscoa. Eita, né? os ovos. Os ovos de Páscoa. Na minha cabeça, como consumidor, eu vejo aquele ovo, eu disse, esse ovo eu já vi tem 3 anos. Aquilo, Leônidas, aqueles produtos, eles têm um recall, eles voltam para a fábrica, eles são desmanchados, ou eles ficam lá guardados. Ficam lá guardados, esperando a próxima Páscoa. Como você falou, não é nossa indústria da carne, mesmo sendo atacada por essas situações, que começou com uma fiscalização para ver a corrupção, né, uma investigação de corrupção, mas a nossa indústria de chocolate também é muito conhecida no mundo. Então, com certeza, tem todo um trabalho de desmanche, né? Talvez um reaproveitamento do chocolate depois, ou se não, doado, tem várias doações também dessa época,
né? Tenho certeza que o ovo não é o mesmo, até porque a garantia dele, o vencimento dele não demora muito. Ele ficaria duro, não ficaria bom. Mas o ovo, ele indo para a geladeira, ele fica lá bastante tempo, assim como o peixe. Vamos ficar na esperança que isso não aconteça. Né? O peixe, por exemplo, ele vai para a geladeira e volta para a gôndola, né? Mas esses ovos sempre voltam para a fábrica. Nas nossas pesquisas e fiscalizações, depois da época da Páscoa, a gente não encontra nenhum tipo desse produto dentro dos freezers, porque a gente entra, né? Dentro dos freezers dos supermercados e tudo, eles não estão lá. Então, voltam para a fábrica. Esperamos que a fábrica tome as medidas cabíveis. Alguma preocupação com o peixe, por exemplo, da Semana Santa, e até aproveitar o espaço para dar umas orientações ao consumidor? Sempre. Nessa época, o PROCON sempre faz uma fiscalização nas balanças, né, nos supermercados, nos mercados. É claro que a fiscalização sempre tende, nessa época, também fazer divulgação de certos cuidados, né, com o peixe. Lembrar de sempre estar com aquele olhinho vivo, né, a escaminha durinha, né, aquele cheiro não pode acontecer. Sempre a fiscalização faz esse tipo de divulgação, tanto educativa, e faz a fiscalização, porque é preciso, né, nessa época. E agora está tudo tão caro, né, que é que tem que fazer mesmo. E é um produto muito perecível, e o cheiro característico dele parece que é o cheiro genuíno. Quando não é. Quando não é. Então, a apresentação, é claro que não é a preocupação de vocês, mas a apresentação deles na balança... Cuidado com a temperatura, limpeza, higiene, o próprio peixe, o cheiro, com certeza tem que ser verificado. Sempre tem aquela dica, o olho vivo, né? Aquele olho, o olho do peixe bom, ele tem aquele olho vivo, aquele olho morto já indica que ele já passou, que não é necessário mais comprar. Tem várias dicasinhas que são interessantes que a gente com certeza também depois vai Nessa hora em que dizem assim, está faltando o peixe, o consumidor vai mais apressado, é aí onde mora o perigo? Com certeza, né? De você comprar um peixe que já não deveria ser mais vendido, ou seja, não mais consumido, e aí, né? Depois compra até por obrigação, né? Vai comprar um peixe. Compra, às vezes, de um mercador que está saindo da rua, na esquina. Quem você vai recorrer depois? Vai processar quem? Né? É bom comprar antes, pesquisar. Acho que uma coisa que o consumidor precisa estar em mente sempre é pesquisar, pesquisar, pesquisar. Fazer sua pesquisa. Hoje em dia é necessário, na crise que a gente vive, ser um consumidor consciente. Então, não deixa para a última hora. Vai antes, com calma, pesquisa, olha, compra. E vale para qualquer produto e como ensinamento para o filho, né? Com certeza, principalmente para as crianças. Hoje em dia eles precisam desse exemplo dos pais, daquele pai que vai no supermercado, pesquisa. Tem outro supermercado perto? Dá uma pesquisada também, pertinho, vai lá, pesquisa. Compra o melhor com a sua listinha certinha. Nada de ir na louca no supermercado, que isso sempre aumenta mais, né? Tem aquela dica dentro que o supermercado você tem que ir sem fome, né? Que se for com fome, você gasta 2 vezes mais. O filho precisa desses exemplos dos pais, de como é feita a compra, de como se faz adquirir aqueles produtos. Conversamos com o Leônidas Dias, ele é coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as linhas de financiamento para comunidades quilombolas.